Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala, para abençoar tua vida, abençoar os teus conhecimentos bíblicos e teológicos e aprofundar a sua fé nas Sagradas Escrituras e na compreensão das mesmas. Esta é a grande finalidade para a existência deste canal. Nesses meus 40 anos em que eu estou convertido a Cristo, o YouTube não havia na época em que eu me converti, no ano de 1980. Mas, depois que o YouTube começou a existir, muitos já de anos atrás já falavam: Pastor Ricardo, por que o senhor não faz um canal no YouTube? Eu sempre resisti a esta ideia, mas tudo tem o tempo de Deus, né? E estamos aqui. O canal está com poucos dias, né? 3 semanas para ser exato. E estamos aí para poder fazer a obra de Deus por meio desta ferramenta tecnológica que é o YouTube, aonde poderá levar a minha imagem, a minha voz, aonde quem sabe o meu corpo físico não poderá nunca nem jamais pisar, ok? Eu quero meditar com vocês aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo de número 24. O título desta mensagem é alguma coisa bem comentada, né? Vamos dar aqui a nossa opinião acerca, que é exatamente a expressão fundo de uma agulha. Eu sei que existem grandes estudos arqueológicos e grandes mestres aí que deixam grandes ensinamentos preciosos para nós acerca deste fundo da agulha. E muitos desses ensinamentos não podem ser de maneira nenhuma rejeitados ou desprezados. Pelo contrário, tem que ser aglutinados ao já conhecimento que temos para ampliar ainda mais a nossa compreensão deste assunto. Jesus diz lá no capítulo 19, verso 24 o seguinte: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Que a palavra possível aqui no grego, inclusive, é dunatos. Dunatos, que é poder de realização, né? Poder de realização, poder de fazer alguma coisa que no âmbito humano não é possível fazer. Ok? Já fica aí como uma parte do estudo e de um esclarecimento aí. Ok? Muito bem. Existem algumas teorias sobre o que é esse fundo da agulha. Algumas pessoas dizem que esse fundo da agulha é exatamente uma portinhola que havia lá nos muros de Jerusalém, e havia uma passagem muito estreita, que ainda hoje existe essa passagem lá, e alguns até dizem, alguns arqueólogos, que aquele local onde tem esta passagem, e realmente há uma dificuldade muito grande, se o camelo estiver com bagagem sobre si, o camelo não vai conseguir passar por esta portinhola, é uma espécie de fenda, né? E ali precisa se tirar as bagagens de cima do camelo, a fim de que o mesmo passe por aquela passagem ali em Jerusalém, que ainda existe lá um local ali em Jerusalém, uma portinhola, né? Uma espécie de afunilamento, né? E ali, para você poder entender melhor com simplicidade. E ali o camelo não passa realmente com dificuldade, não passa realmente sem dificuldade, e é necessário tirar as bagagens e empurrar o camelo, fazer força, mas ele consegue passar. Mesmo na dificuldade, o camelo passa. Por isso que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bem, também existe uma outra visão, uma outra teoria, que diz que o fundo da agulha, né, que há um trocadilho, né, tem a palavra camelos, que é a palavra grega para camelo, e tem a palavra camilus,
Então é feita uma permutação, muitas vezes, dessas palavras, e elas são bem homônimas, né? Bem parecidas. Então a palavra camelos e a palavra camelos, elas têm assim um sentido fonético, e se a minha memória não falha ainda, né? Ou de repente eu estiver falando certo, eu não cheguei a fazer um estudo dentro do grego, né? Dessas duas expressões, mas se eu não me falho a memória, já fiz uma certa ocasião um seminário, um estudo sobre esta passagem, parece que essas duas palavras elas têm a mesma origem semítica, a mesma raiz, né? Tanto a palavra camelas como a palavra camelos. Então elas vêm de uma procedência semelhante. Então o que seria essa outra expressão, fundo de uma agulha? Essa palavra camelos, ela significava uma corda grossa, uma corda assim, tipo um cabo, ok? E um cabo, uma corda grossa, você mesmo tendo uma agulha de pescador, que era uma agulha grossa, com um buraco também grosso, mesmo assim seria impossível passar uma corda, né, um cabo, por uma agulha dessa. Lucas, quando ele utiliza, né, e fala acerca desta expressão, que isso foi falado logo após o encontro do jovem rico com Jesus. O jovem rico, ele foi conclamado a vender tudo que tinha, ele queria a vida eterna, e Jesus falou para ele vender tudo o que ele tivesse e desse aos pobres, ele teria um tesouro nos céus. E essa palavra entristeceu muito ele que guardava os mandamentos, ele que dizia que observava a lei, ele, aos olhos dele, ele era perfeito, ele era apto à salvação e ao reino. Mas Jesus percebe que aquele rapaz, aquele jovem rico, ele era escravo do materialismo, ele era escravo das suas posses, escravo da sua fortuna, e ele não quis abrir mão da mesma para abraçar a causa e a pessoa de Jesus Cristo, e nem seguir a Jesus, e a Bíblia fala que ele se aparta dali, da pessoa de Jesus e da presença de Jesus. Aí Jesus usa essa expressão para falar da impossibilidade. O que mais importa aqui não é se o fundo de uma agulha é uma corda ou um cabo, ou é uma portinhola ou uma fenda nos muros de Jerusalém. O que Jesus está querendo dizer com este provérbio, que era um provérbio conhecido, inclusive no Talmud, né? Existem duas citações de elefante, né? Que é mais fácil um elefante passar por fundo de uma agulha, né? Havia no Talmud essa asseveração, né? esse provérbio. E Jesus usa um provérbio que era um provérbio conhecido dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos ali. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo atacar o materialismo. O materialismo, ele não só prende aqueles que são ricos, mas prende também aqueles que não têm posses, mas se agarram às posses que têm. Então, muitas vezes a pessoa não é rica. Jesus aqui de maneira nenhuma está condenando quem é rico. Jesus aqui de maneira nenhuma está dizendo que nenhum rico de maneira nenhuma vai entrar no céu. Essa passagem é muito mal interpretada, por sinal, porque temos vários irmãos nas nossas comunidades religiosas, nas nossas sinagogas, nas nossas igrejas, que esses irmãos são ricos, têm dinheiro, são abastados, mas são fiéis. São pessoas que não têm apego ao materialismo que o dinheiro oferece. E essas pessoas estão salvas, mesmo com as suas riquezas. O que Jesus está querendo, o cerne deste ensino e o cerne deste provérbio, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o cerne é exatamente o aprisionamento ao materialismo propiciado pelas riquezas e pelos bens materiais, as quais enlaçam o homem, grudam-no como um visgo, prendendo os pés de um passarinho, e o homem não consegue se libertar, e o homem fica preso a esse tipo de materialismo que é capaz de conduzi-lo à perdição. E os discípulos apóstolos perguntam a Jesus: sendo assim, ninguém pode se salvar.
ninguém pode se salvar então. E Jesus dá uma resposta mais uma vez gloriosa, maravilhosa, elucidativa. Jesus fala: olha, aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, que é exatamente este termo grego que nós falamos para vocês aqui, que é o termo dunatos, que é exatamente o poder de fazer aquilo acontecer, de fazer a realização de uma coisa que não pode acontecer num âmbito natural, mas num âmbito miraculoso pode acontecer. Essa palavra dunatos, que é a palavra impossível, significa exatamente assim, para ter uma ideia, exatamente esta realidade espiritual e empírica, não é? Dentro do plano de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Que aos homens é impossível, ou seja, o homem no materialismo jamais se salvará, o homem preso pelo materialismo jamais se salvará, mas olhemos para a experiência do cristianismo, da mensagem de Cristo. Quantos materialistas já não chegaram a Cristo? Quantos materialistas não encontraram a Cristo? Quantos homens grandes empresários não encontraram a Cristo e não têm mais a escravidão de serem presos pelo materialismo das riquezas, mas estão libertos pela graça inaudita e pelo poder do Evangelho e do sangue expiador do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo? Quantos desses homens que para eles era impossível, no estado em que eles estavam, serem salvos, mas para Deus, que tem poder de transformar, de mudar, de fazer com que os homens cheguem à graça, conheçam a luz de Cristo, para Deus é possível salvar os homens, mesmo no mais tremendo e obscuro materialismo. Os homens podem, porque Deus tem poder para fazê-lo. É isso que Cristo quis ensinar quando diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. É no quesito de que a mensagem de Deus, quando ela entra no coração, o homem é liberto e o homem passa a crer e passa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão então acrescentadas. O materialismo fica de lado e a presença de Deus, os tesouros nos céus, aonde a traça não pode corromper, aonde os ladrões não minam nem roubam e aonde a ferrugem não consome, é que vão ser de grande valia e serão, literalmente falando, a grandiosa preciosidade do coração de um liberto pelo poder de Cristo. Então, o fundo de uma agulha, em termos bem significativos, simbológicos, fala da impossibilidade de um materialista, de um escravo das riquezas, ser salvo. Por isso que Jesus usa esse provérbio, ok? Então, que Deus possa abençoar você. Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo te esclareceu, se te trouxe aí um conhecimento que você ainda não tinha, reparta esse vídeo em grupos de WhatsApp, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde você tiver rede social. Espalhe essa palavra, mande essa palavra para amigos, se inscreva no canal. Se você ver essa mensagem foi boa para você, te abençoou, se inscreva, dê o seu joinha aí, toque lá naquele papo firme, né? Dê lá aquele toquezinho, comente o vídeo, né? Fale alguma coisa, glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, pastor Ricardo, continue assim, e fica firme, e etc e tal. Isso vai nos ajudar, vai nos encorajar, e isso vai fazer com que o nosso canal seja abençoado com palavras de positividade, de fé e de esperança, a fim de que muitos ainda venham ouvir as mensagens que serão proclamadas aqui por meio do canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Que Deus, então, muito abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.